Hoje nós vamos ouvir sobre o entregue. Entregar o quê? Se entregue para o Senhor reconhecendo que você precisa de ajuda. É muito ruim a pessoa achar que está tudo certo na sua vida, que ele não precisa de ajuda. Eu vou conseguir sozinho, eu largo o vício sozinho, problema de casa ninguém pode saber, você não tem que procurar ninguém, um proíbe o outro de falar quando estão gritando por ajuda e socorro para resolver uma questão conjugal, uma questão com os filhos, uma questão financeira, uma perseguição de facção até por dívidas, enfim, nós não queremos que os outros saibam que nós estamos na pior, e vai sair daí como? Precisamos pedir ajuda, irmãos. Se saiu do seu controle, é necessário que você entenda, eu preciso confiar em Deus, ok, mas Deus colocou pessoas que são importantes para nos ajudar nesse processo. Por isso que o texto de Provérbios, capítulo 4, 23, ele diz, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende a sua vida. O guardar o coração não é esconder dor, não é esconder mágoas, não é esconder feridas, não é esconder pecado. O guardar o coração é mantê-lo saudável. Guarde para ele não se contaminar, guarde para ele não ficar aflito, angustiado, guarde para que ele não fique aberto para qualquer ataque maligno, porque um ferido, a tendência dele é ferir outros, é descontar em pessoas até que nada a ver com a sua história. Por isso, queridos, que a nossa vida, ela precisa estar impactada pela forma como Deus nos cuida, para que a gente possa cuidar de terceiros. Como vamos impactar pessoas se nem a nossa vida Deus impactou? Como vamos impactar e curar pessoas se nós estamos perebento até o talo? Nós precisamos que Deus entre, e isso leva-nos a admitir o que está fora do meu controle. Então eu preciso só saber que eu não tenho controle mais da vida dos meus filhos, eu não tenho controle mais do meu casamento, eu não tenho mais controle financeiro. Admita, perdeu o controle, ok, acabou o mundo? Não. Vamos consertar o que está errado. A Bíblia é um livro tremendo, irmãos, que nos ensina a encarar o problema de frente e não a fugir dele, a ter resistência, robustez para poder assumir, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda, eu preciso que alguém entre na minha história, e isso é saudável, e não esconder é ridículo, porque vai caindo em abismos cada vez mais profundos. Por isso que sair da negação é assumir que tem áreas na vida que precisam ser colocadas diante de Deus. Ontem Fabrícia colocou aqui, quais são as áreas que você precisa admitir, eu preciso de ajuda. E muitas vezes nós não queremos admitir, está na cara, todo mundo está vendo, mas a pessoa finge que está tudo maravilhoso. Sem alegria, sem paz, sem vontade de buscar a Deus, sem vontade de ir para a célula, sem vontade de vir para a igreja. Uma pessoa dessa está saudável? Claro que não. Precisa de ajuda. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre isso, porque às vezes quando nós estamos sozinhos, nós fazemos coisas, irmãos, para não pedir ajuda. Começamos a nos bater para tudo quanto é lado. O endividado já passou do seu limite de gasto, aí faz outra dívida para pagar esse gasto. Mas aqui não pagou tudo. Aí faz uma terceira dívida para pagar esse mais esse, está devendo 3 agora, e não dá tempo. Faz uma quarta dívida e vira uma bola de neve. Quando ele vê, ele está atolado até o pescoço, ele não sabe mais para onde ir. Ele precisa de uma assessoria, de uma ajuda. Vamos resolver esse problema de outra forma. Mas tem que abrir quais são os seus problemas. Dinheiro é uma delas que hoje tem angustiado muitas pessoas. Veja, irmãos, pensa um pouquinho, você está fazendo alguma mudança na sua casa? Quem já mudou sabe como é um transtorno de uma mudança.
Sair de uma casa para outra casa, encaixotar as coisas. Você pode até encaixotar as coisas sozinhos, mas quando vão carregar esses móveis, você precisa de ajuda, sim ou não? Se você quiser levar a geladeira, os armários, as camas, tudo sozinho, não vai conseguir, ainda vai estragar o objeto. Assim é a nossa vida espiritual. Se você tentar fazer tudo sozinho, você vai estragar a sua própria vida, sua saúde e de quem está com você. Isso é óbvio, está na cara de todo mundo. Agora, precisamos querer realizar essas mudanças. Precisamos querer que o Senhor traga o novo. E para isso eu preciso da ajuda de Deus e também de pessoas. O Senhor não nos fez para viver isolados. Vire para o seu irmão e diga: eu preciso de você. Por isso que o apóstolo João, ele nos ensina que para vencer as nossas batalhas, nós precisamos perder o medo. Ele diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Em outra versão diz que o verdadeiro amor expulsa o medo. Essa palavra é muito mais forte, porque expulsar é uma atitude sua. Eu não quero. Saia da minha vida, eu não quero viver o medo. Porque o medo, irmãos, ele recua quando o amor se manifesta. Diga aleluias. Quando você está cheio do amor de Jesus, não tem espaço para você ter medo. O Senhor manifesta graça, segurança, poder e vai extravasar em todo lugar. Por isso que a palavra expulsar, ele significa muito mais do que simplesmente tirar. É você entregar aos cuidados de alguém. Se eu pego a minha Bíblia e digo assim: Marlúcia, eu vou deixar aos teus cuidados, eu entreguei para ela, não é mais minha responsabilidade, está nas mãos dela. Ela vai ter que cuidar, porque também não é dela. E às vezes nós não queremos cuidar do que Deus colocou nas suas mãos. Não é seu, não é meu, mas nós temos que cuidar. O que Deus colocou nas tuas mãos, crente? Diga forte: vidas. São vidas que o Senhor quer que eu e você venhamos a cuidar nessa terra. É muito importante entender que essa é uma revelação forte de Deus sobre entrega. E é isso que Ele quer que você entenda, que você não precisa se preocupar com o que vai acontecer quando a sua vida está completamente retida nas mãos de Deus. O que vai acontecer de repercussão da palavra liberada não é problema nosso. A Bíblia já nos diz que o fruto será dado na estação própria. Amém, igreja? Então não é na hora que nós estamos pregando que a vida vai se render. Meu trabalho foi bom. Não, você plantou, mas vem outro regar, vem outro colher. Aleluias. Nós não vamos levar a honra nunca, irmãos. A honra do trabalho é dele, porque é por ele que nós trabalhamos e é para Ele. Temos que entender isso, que reconhecer que nesse momento da nossa dor, no momento das nossas angústias, precisamos de ajuda. E é aqui, irmãos, que nós entendemos que as nossas fraquezas nós precisamos colocar nas mãos de Deus. Eu não posso, mas tu podes. Eu não sei, mas tu sabes. Eu sou só o vaso. Me usa na vida dessa pessoa. Quantas e quantas vezes o Senhor nos dá uma graça extraordinária para atender demandas da hora que você não sabe nem o que dizer, mas o Espírito Santo coloca a palavra certa na hora certa para aquela necessidade. Isaías 41:6 tem um texto que nós conhecemos muito. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro. Você ficou do lado dele, você esteve perto dele, você disse: esforça-te. Ao outro diz: ser forte, em outra versão. Irmãos, precisamos ser fortes, valentes no meio das guerras. É nessas horas que nós somos testados quanto à nossa fé. A Bíblia conta uma história que é muito conhecida da igreja: Lázaro. Que história tremenda nós aprendemos na vida desse homem, irmãos. Ele estava num povoado pequeno com Marta e Maria, eram amigos de Jesus, caminhavam com Jesus e Jesus gostava do convívio, do relacionamento na sua casa, do sentar na mesa com eles. Era extremamente saudável isso para Jesus. Só que Lázaro adoeceu e Jesus não estava perto dele.
Lázaro precisava de socorro, o seu amigo não estava ao seu lado. Agora deixa eu te falar, uma doença quando entra numa casa, aflige a família, ela está no controle da família? Não aflige a nossa alma? Por quê? Não temos o controle. Nós precisamos de alguém que seja da área para acudir. E foi o que deu no coração de Marta e Maria. Cadê o meu médico? Cadê o meu doutor? O meu Senhor? O meu amigo? Eles simplesmente mandaram recado para ele. João 11:11 diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Poxa, Jesus não estava nem aí para o amigo dele. Jesus não ligou. Como se Jesus não soubesse a gravidade do clima que estava lá do outro lado. Uma família doente pela doença do seu irmão. Na realidade, nessa hora, Lázaro já estava morto. E Jesus declara: ele adormeceu. Mas fica tranquilo, eu vou lá, vou despertá-lo. Não, tu não entendeu. Ele não está dormindo, ele não é um acamado, ele é um morto. Jesus, fica tranquilo, eu vou até lá. E nós não ficamos, irmãos, porque nós estamos sem o controle da situação. E isso é muito terrível, porque talvez você hoje já tenha perdido as esperanças em alguma área da sua vida. Imagina, até está tudo perdido. Mas deixa eu lhe dizer, Jesus diz: calma, eu estou aqui, eu vou lá acordar, eu vou lá resolver esse problema, eu vou entrar na tua casa, não está tudo perdido ainda. Ai, irmãos, você não entendeu. Deus não quer que você pense que está tudo perdido nessa área da sua vida, que você não abriu para ninguém, mas que está sofrendo, está lá morrendo, gemendo e chorando e não conta para ninguém. Ele está dizendo: eu estou vendo, eu vou até lá. Mas está na casa do sem jeito para você, para mim não. Não estava na casa sem jeito. Por isso, não perca as esperanças. Diga a pessoa ao seu lado: quando tudo estiver fora de controle, irmãos, saiba de uma coisa: Deus se importa com a sua dor. É tremendo você pensar nisso. Deus se importa com a minha dor. Ele nem sabe que eu existo. Olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, olha como é que está a minha vida. Ele sabe exatamente como está a sua vida, crente. João 11:33, ele diz que Jesus chegou naquela casa e ele viu Maria e os judeus que estavam ali. E Jesus, olhando ali, agitou-se o seu espírito e ele se perturbou. Porque era o meu amigo que estava ali, eram as minhas amigas que estavam chorando, era o meu povo chegado. Querido, você é chegado de Deus, você é amado dele. E ele só fez uma pergunta: onde o colocaram? Onde você está colocando a sua dor? Onde você está colocando a sua confiança, igreja? É importantíssimo você entender isso. Jesus perguntou: onde o colocaram? Elas disseram: vem e vê. Ei, chama Jesus para ver onde está doendo aí hoje. Chama Jesus para entrar na tua história hoje. Mas quer resolver sozinho. Não, eu dou meu jeito. Você não é forte o suficiente para vencer essa dor. Por isso que Jesus, quando chegou até aquele lugar, ele chorou. E ele chorou, irmãos. E os judeus disseram: olha como ele o amava. Jesus estava mostrando aqui, irmãos, o quanto ele se importa com tudo que nós passamos. Ele chorou até mesmo pela incredulidade daquelas pessoas em achar que tudo tinha acabado quando eles não tinham feito a tentativa que era a primeira. O Senhor vai levantá-lo dessa cama. Às vezes nós deixamos para buscar Deus por último, depois que já fizemos tudo que nós podíamos fazer, gastamos o que não tínhamos. Aí não tem jeito, seu filho vai morrer, seu marido vai morrer, sua mulher, aí você vai para o desespero: ore pela minha casa.
Não é assim? Por isso que Jesus Cristo, irmãos, não estava ali chorando, desesperado por aquela situação. Não era o caso. Ele não estava assim. Ele gostava de Lázaro, ele gostava das meninas, mas ele ficou comovido com a dor delas pela perda do seu único irmão. Era o único irmão que eles tinham. Então veja, ele se importou profundamente. E aqui João, ele narra isso, irmãos, e deixa claro outro momento em que Jesus fica comovido. A Bíblia diz que o menor versículo da Bíblia está escrito: Jesus chorou. Bem pequenininho, 2 palavrinhas, e ali tem toda uma verdade que precisamos guardar. Ele se importa comigo. Diga isso forte: ele se importa comigo. É contigo que ele está importando, por isso você está aqui hoje. Igreja de Jesus, Jesus viveu nessa terra, para quê? Para revelar como ele desnudou o seu coração diante de nós, para entendermos como funciona o coração do Pai em relação a nós. É tremendo quando você vê o respeito que ele tem pelo defunto, pela família, pela dor daquela família, mesmo sabendo que aquele homem ia levantar, mas Jesus estava preocupado com o sentimento que estava no coração dessas mulheres. Jesus, irmãos, ele não está de braços cruzados para você, pode ter certeza, ele morreu de braços abertos. Ele está pronto para ver aqui: vem cá, meu filho, deixa eu te dar esse abraço, porque ele se importa comigo e com você. Talvez hoje você esteja sentindo assim, sozinho, e aí precisa perguntar: onde está Deus nesse momento da minha dor? É como se você estivesse dizendo: tu não existe, porque olha como eu estou sofrendo. Crente, deixa eu te falar uma coisa: o fato de você passar por privações, ou eu também passarmos por dores, não quer dizer que Deus não se importa por nós, conosco. Deus, ele está muito interessado que nós sejamos amadurecidos através da dor. A dor, o sofrimento, ele vem para estar amadurecendo a nossa personalidade, nosso caráter, a nossa vida com o Senhor. E é importante entender isso, que cada aflição, cada angústia, cada dor que passa no nosso coração, o Senhor está nos fazendo crescer. É como nós crescemos na graça e no conhecimento, porque passei por uma dor e ele trouxe livramento, passei por outra dor, outro livramento que não veio dos meus braços, do meu esforço, veio dele. E cada vez você vai crescendo na fé, sabendo que não há impossíveis para Deus, aleluias. Em qualquer área ele vai te levantar. Ele vai mover os céus se necessários, mas ele vai manter seus filhos de pé. Por isso que quando tudo estiver fora de controle, ouça Jesus te chamando para a vida. Ouça, irmãos, abre teus ouvidos. A Bíblia diz no verso 11:43, na segunda parte: Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora, aleluias. Foi um brado que ecoou tremendamente, irmãos. E Jesus disse do lado de fora. Ele estava lá fora declarando essa palavra: venha para fora. O que era um sepulcro, irmãos? O que é um sepulcro? É um lugar sem esperanças. É um lugar do nada. Já acabou a vida daquele, acabou tudo. Que acabou na tua vida, que você fica resmungando e repetindo tantas vezes: eu não amo mais essa mulher, eu não amo mais esse homem. Mentira! O diabo planta essa mentira nos teus ouvidos para você desfazer sua aliança. Não acabou. O lugar sem esperança que nós temos, sepulcro é um lugar de choro, é um lugar de dor. Sepulcro é um lugar de desespero de muitas. Eu vi o desespero daquela mãe enterrando 2 filhos, agora recente, e um marido que também se foi. Que terrível essa tragédia, que dor, porque ele não suportou a dor da traição. E Jesus suportou. E nós não queremos suportar para perdoar.
entramos em desespero. Quantas pessoas desesperadas, porque um namoro se acabou. Que onda é essa? A razão da tua vida não é essa. Irmãos, nós não podemos transferir dor ou esquecer do que nós fizemos. Se nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele é o primeiro, não é o marido, não é a mulher, não é filho, não é nada, é Jesus acima de tudo. Talvez hoje as coisas saíram do controle da sua vida, irmãos, de uma forma que você está como num sepulcro, num lugar onde não tem mais esperança. Está num lugar onde você olha, o Senhor já está aí de 4 dias. Mas Jesus, Ele traz Lázaro da morte para a vida. E é tremendo, irmão, lembre-se disso. Não há, ou tudo é possível para Deus. Tudo Deus pode fazer. Ele diz em Lucas 18, 24, que o impossível é para os homens, mas o possível é para Deus. Não importa qual é a dimensão da sua dor ou problema que enfrenta, tudo é possível para Deus. O que está fora do seu controle, do meu controle, nunca saiu fora do controle de Deus. Ele está sempre segurando as cordas, esperando até quando você vai querer fazer tudo sozinho. Porque não entrega, porque não coloca nas minhas mãos, porque não deixa eu fazer. A vida de Jesus, irmãos, ela vem para nos ajudar, para nos manter firmes diante dessa dor, porque Ele prometeu para mim, não foi dor. Ele diz, tereis a abundância. Eu vim para que tenha vida, e na outra versão, vida plena. O que é vida plena? É uma vida superior a que nós já imaginamos viver. É uma vida abastecida em todas as áreas da nossa vida. Por isso que quando tudo estiver fora de controle, obedeça o chamado de Jesus. Qual foi o chamado de Jesus? Lázaro, saia. E o morto obedeceu, irmãos. Olha que tremendo isso. Diz a Bíblia no verso 44 que o morto saiu com as mãos e os pés atados, com faixas de linho e o rosto envolto em panos. Eu imagino Lázaro assim, andando, saindo todo atado com as faixas. Mas aí ele ouviu, ele obedeceu, ele saiu, ainda que não tivesse na sua liberdade plena. Sabe por quê, irmãos? A cena era extraordinária. Ver um morto saindo já é fora da real, não importa como ele está, mas ele estava andando com as suas pernas. O morto ouviu a voz de Jesus, e aquela voz ali, irmãos, foi um poder que revelou que Ele está pronto para te tirar do sepulcro que você entrou. Mas você tem que sair com os teus pés, com a tua vontade de entregar para Ele nas suas mãos. Não é algo que eu vou fazer, toma então, não tenho o que fazer. Não, toma confiando, toma Senhor, é tudo teu. Nós precisamos entender que diz Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente que construiu a sua, é comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. O problema é que nós ouvimos, mas não praticamos. Ouvimos, mas não fazemos o que Ele manda fazer. Queremos continuar fazendo do nosso jeito. E não vai, irmãos. Pense nisso, a voz de Jesus, Ele abre o sepulcro. E mais do que isso, é a sua obediência que te tira de lá. Ele abriu a porta da morte para que ele voltasse, mas se Lázaro não obedecesse a voz, ele ia continuar lá naquele buraco. Nós temos que querer sair daquele lugar. Quando tudo estiver fora do seu controle, receba a ajuda das pessoas que Deus enviou. Pare de ser orgulhoso, orgulhosa, receba ajuda. Porque só querem mudar a tua realidade, só querem te ajudar a vencer. Quando Lázaro sai lá, o que Jesus diz? Tire as faixas deles. Quem que tirou foi ele? Ele ficou lá se batendo para sair?
Não, outras pessoas foram lá para desatar aquele corpo enfaixado. Tinha nos pés até na cabeça. Ele estava enfaixado, mas não foi ele quem tirou as faixas. Precisamos de pessoas para tirar as faixas que envolvem a nossa história, irmãos. A voz de Deus trouxe a vida, sim, a voz de Jesus trouxe a vida, sim, mas ele precisou de ajuda. Para tirar a pedra, para tirar as faixas, ele precisou de ajuda para poder ser visto outra vez. Lembre-se, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de pessoa na jornada da cura. Não andamos sozinhos, crentes. Não vamos conseguir fazer nada sozinho. Por isso que o irmão de Jesus, Tiago, ele nos revela o poder de caminhar com pessoas de Deus. Tiago capítulo 5, verso 16. Ele diz, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para o quê? Serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu preciso falar para alguém para que ore por mim e eu seja curado. Não, mas eu oro e Deus me abençoa. Mas a oração de um líder na tua cabeça, meu irmão, faz toda a diferença. Ele foi ungido para exercer essa função. O Espírito do Senhor veio sobre ele. Por isso você é salvo quando você entrega a sua vida para Jesus, não fica com ela aqui retida. Não, eu sou de Jesus, mas a vida é minha. Entrega a tua vida para Ele. Permita que Ele entre nessa causa. Queridos, João 12, 9, ele diz assim, enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. O que aconteceu com aquela comunidade inteira? Elas foram lá ver o resultado de quem confiou e entregou das mãos de Jesus. A sua libertação é testemunho para que as pessoas venham à casa do Senhor, não só para ouvir a palavra, mas para confirmar. E isso aconteceu na tua vida mesmo. Você foi transformado mesmo e ver você sendo usado na casa do Senhor, na sua célula, o Deus agindo. E quem te conheceu lá fora, não, esse cara não é possível. Não é possível, que você se transformou e você vai dizer, sim, é possível. O Senhor mudou a minha vida completamente. Hoje eu tenho família, hoje eu sirvo a Deus, eu estou aqui para dizer que Ele quer mudar a tua vida também. A transformação que Ele faz em nós, irmãos, é tremenda. Aquelas pessoas vieram para ver Lázaro. Também vieram para chegar junto a Jesus para receber a sua bênção, mas eles queriam confirmar os sinais, tem que seguir os que creem, irmãos, é bíblico. Então, quando nós confessamos e nós entregamos a vida para Jesus, um milagre acontece, de uma nova vida. Deixa eu lhe falar uma coisa muito grande. Quem somos nós hoje? Nós somos Lázaro, irmãos. Nós estávamos no túmulo, nós estávamos mortos, e precisou que Jesus viesse para dizer, ei Lázaro, vem para fora, eu tenho uma vida abundante para você. Saia desse mundo de pecado, saia desse mundo de dores, vem para a vida que eu tenho para te entregar. Precisamos admitir isso, irmãos, quem nós somos. Sabemos que já cheira mal, já tem 4 dias, nós já estamos há quantos anos no pecado, nós já estamos há quantos anos longe de Deus, e às vezes o fato de levantar a mão não quer dizer que você é de Deus, porque foi feito só o fundamento. Esse fundamento tem que ter uma casa erguida de santidade, de pureza, de intimidade, de vida, o que transborde na vida do outro. Por isso tanta desmotivação, por isso fica se arrastando para ir para a igreja, fica falando. Cresça em Jesus, que isso tudo vai passar. Entre na intimidade com Ele, você não vai viver mais isso, irmãos. Nós fomos levantados por uma voz, a voz de Jesus. Pai, está consumado.
Ele consumou a proposta de transformar a minha e a sua vida. Ele nos tirou do túmulo, do pecado, da morte, da separação eterna de Deus. E nós não podemos querer voltar para ficar lá enfaixado outra vez, inerte, inoperante. Quantas crentes inoperantes na casa do Senhor, quantas pessoas que estão enfaixadas, não fazem nada, sequer carregam a Bíblia. Por isso que nós fomos levantados, fomos também acolhidos por pessoas que Ele enviou para nos ajudar nessa jornada. Porque você não quer ir para a célula para ser ajudado pelas pessoas que Deus levantou para te ajudar. Porque fica fugindo e se escondendo na sua dor. Irmãos, nós precisamos se entregar de verdade. Eu preciso de ajuda. Procure ajuda. Volte para a célula. Essa igreja é celular no modelo da igreja da cidade, simples assim. Se você não está em célula, você está fora. O Senhor te chamou para pertencer a uma família. Jesus te chamou para você ser útil na família. Você quer um filho inútil dentro de casa? Um filho que não pode nem jogar um lixo na fora? Um filho que não pode nem te ajudar a lavar uma louça? Como é que você age com ele? Ah, tadinho, deixa ele assim. Aí fica num quarto que é um chiqueiro, tem resto de comida, copo, prato, tudo no chão jogado. Você que é mãe, gosta de ver essa cena, irmãos? Aí vai lá, briga, corrige ele. Por quê? Ele está morto. Ele precisa de vida. Ele precisa de vida, porque ele está morto no sepulcro do seu quarto. É triste informar isso, mas se nós não chegarmos para gerar a vida, Lázaro saia, em nome de Jesus, ele não vai sair. É guerra espiritual, igreja. Nós não estamos vivendo dias fáceis mais. Se você é salvo, quando você entrega a sua vida para Jesus, precisa entender que você é curado quando você decide caminhar com pessoas que Cristo enviou para te ajudar. Eu não posso caminhar sozinha. Você não pode caminhar sozinho. Aprenda isso. E eu quero que você aprenda isso. Hoje o Senhor quer tirar você do sepulcro.